Então vamos lá. Páscoa é uma festa genuinamente judaica, comemorada pelo povo israelita após eles estarem cerca de 430 anos sob os domínios de Faraó, dos egípcios. E Deus, quando ele envia a 10ª praga, que seria o anjo da morte, que mataria todo o primogênito de toda a casa, ele manda Moisés dizer ao povo que entrassem em suas casas, que matassem cada família um cordeiro e que o sangue daquele cordeiro fosse passado sobre o umbral da casa, sendo isto por sinal para que quando o anjo da morte à meia-noite chegasse ali e visse aquele sangue, ele passaria adiante e não entraria na casa de quem tivesse o sangue no umbral da porta. Páscoa, que quer dizer passagem, significa tanto a passagem do anjo da morte por aquelas casas, não entrando, mas passando literalmente, quanto também a passagem do estado de cativos, de prisioneiros, que se encontravam o povo de Deus, ao estado então de libertos, de livres, que a partir daquele momento eles se tornariam, poderiam partir e irem embora daquele país. Enfim, a Páscoa, repito, é uma festa genuinamente judaica, comemorada pelo povo judaico, quando eles ficaram presos cerca de 430 anos no Egito, e simbolizando uma passagem de vida para eles, simbolizando a libertação para o povo de Deus, porque naquela mesma noite, naquela 10ª praga, o anjo da morte que Deus enviou, ele matou milhares de primogênitos. Escaparam apenas aqueles que estavam no umbral de suas portas, o sangue do cordeiro. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará.
Agora nós vamos para o Novo Testamento, vamos ver o que significa para os cristãos, qual o sentido, ou o que é a Páscoa, ou como nós devemos comemorar a Páscoa como cristãos. Para nós cristãos, nós encontramos Jesus reunindo os seus discípulos no capítulo 26 do livro de Mateus, e versículos a partir também do 26, ele dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, tendo ceado, ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue que é derramado por remissão de pecados. Tomai e bebei. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. A Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado até o matadouro. E ele não abriu sequer a boca para reclamar, para murmurar, mas levou sobre os seus ombros os nossos pecados. Nesse momento da última Páscoa, que Jesus realiza junto aos seus discípulos, ele diz um pouquinho adiante o seguinte: e digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Como nós cristãos devemos comemorar a Páscoa? Na verdade, nós comemoramos todos os meses. Algumas igrejas têm o costume de comemorar ainda anualmente, mas a maioria comemoram mensalmente, através da Santa Ceia, onde o corpo de Cristo é representado pelo pão e o sangue de Cristo é representado pelo vinho. E toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice do vinho, a Bíblia diz que nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. É um gesto simbólico, onde nós participamos mensalmente, trazendo à lembrança, à memória, a morte de Jesus. Por que a morte? Porque se ele não tivesse morrido para depois ressuscitar, nós não teríamos hoje o direito à nossa salvação, porque a Bíblia fala que era necessário que ele, ao terceiro dia, morresse. Era necessário que ele morresse para que no terceiro dia ele ressuscitasse, trazendo consigo a nossa vitória. Então foi necessário que Jesus se tornasse o Cordeiro Pascual, ou seja, ele próprio foi o sacrifício para que todo cristão, ao comemorar na Santa Ceia, lembre da morte de Cristo e também da ressurreição. As demais coisas que as diversas igrejas ou a cultura atual vem aplicando, algo que já veio lá de longe, como muita gente comemora através de chocolate, de troca de chocolate, falando que o coelho representa a simbolização. Biblicamente não temos base, mas são coisas que foram adicionadas pela cultura de algumas igrejas, de alguns povos. Mas biblicamente, e resumindo toda essa questão
da Páscoa, nós sabemos que ela é uma festa genuína que nasceu quando o povo estava lá no Egito, o povo judeu, há 430 anos preso, e Deus manda o anjo da morte para matar todo o primogênito, e naquela mesma noite o povo de Deus seria liberto do Egito por Faraó, e então ficaria livre, uma passagem, uma libertação. E no Novo Testamento nós vemos biblicamente, mais uma vez, Jesus celebrando o que nós chamamos de, o que a Bíblia fala de a última ceia, né? Quando ele junta os seus discípulos e ele fala que devemos comer do pão e beber do cálice para que nós possamos trazer à nossa memória a morte dele até que ele venha. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê paz, que você seja feliz. Não se esqueça, a verdadeira Páscoa não está em liturgias de doutrinas de igrejas. A verdadeira Páscoa não está naquilo que muita gente coloca como o rigor de um ensinamento teórico. A verdadeira Páscoa, da mesma forma a verdadeira ceia, ela está no amor ao próximo, em que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Seja um cristão de verdade e você estará ceando com Jesus quando ele vier buscar a sua igreja. Amém? Conversando com Deus. Te encontro no próximo vídeo.